após o início da parte musical. Sejam muito bem-vindos à nossa 28ª Semana Espírita de Guarujá e Bertioga. Eu me chamo Márcio Dias e estarei com vocês até o término desta programação no domingo. Gostaram de ouvir o nosso amigo? Já podemos contratá-lo para uma próxima? Olha só, hein? Contrato firmado. Quando alguém diz, fulano foi para o céu, nossa mente ainda tenta localizar o endereço. Será que é acima das nuvens? Mais perto de Marte? O céu e o inferno nos lembram que o céu não é um CEP cósmico, mas um estado íntimo, conquistado pelo progresso moral. É como se fosse um upgrade espiritual. Não depende de elevador, mas de evolução. Essa morada de paz e plenitude vai sendo construída dentro de nós. Para darmos início à nossa segunda parte da noite de hoje, a prece de abertura será feita pela Giane, representando o Maria Modesto Cravo. Vamos fechar nossos olhos, trazer para a tela mental a figura amorosa do Mestre Jesus, pedindo a Ele que neste momento em que nos reunimos em seu nome, Ele possa estar conosco hoje e sempre. Amado Mestre, que esta noite da Semana Espírita seja repleta da Tua luz, do Teu Evangelho e da Tua paz. Que possamos sairmos daqui fortalecidos e alegres, prontos para enfrentarmos os desafios da vida. Que o Teu Evangelho de luz seja semente e que ela possa frutificar ao longo de nossa vida. Pedimos a Ti, Mestre, que abençoe a todos os presentes, que a nossa palestrante da noite receba de Ti as melhores vibrações e que nós possamos aprender e sair daqui fortificado no Teu amor e na Tua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Doutora Irvênia Prada, médica veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, onde galgou como docente e pesquisadora todos os degraus da carreira acadêmica, tendo aí recebido o título de professora titular e professora emérita. Membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária, ocupando a cadeira de número 21. Assessora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Integrante da AME, Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil e internacional, atuando como palestrante, docente e escritora. A casa espírita em que atua é o Centro Espírita Luz e Caridade, em Itobi, São Paulo. Docente do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade na Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em parceria com a AME Serra Gaúcha. Coordenadora do NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo, e também do NUVET Brasil, junto à AME Brasil. Apresentadora do programa Nossos Irmãos Animais, na Rádio Boa Nova, do programa Animais e Espiritualidade na Família, Web Rádio, e do programa Ame Animais em TV, pela AME São Paulo. Autora dos livros A Questão Espiritual dos Animais, Alma dos Animais, Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz, O Cérebro Triuno,
a serviço do Espírito com o Dr. Décio Yandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes. E Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório Moral. 3 desses livros estão aí à disposição dos que quiserem ao término da palestra, aproveitando inclusive o momento para um autógrafo, um abraço para a doutora. O tema que será trabalhado, a justiça divina no contexto do perdão e da misericórdia. Que possamos receber a nossa irmã com o nosso carinho. Boa noite, pessoal. Quanta gente, que coisa boa, né? Sabe o que eu estou achando falta aqui dos jovens, não é? Porque a gente depois vai embora e quem vem para cá? A gente precisa trazer os jovens para a casa espírita, né? Convida o filho, o vizinho, o aluno, seja quem for, mas vamos trazer os jovens para nos suceder, né, Valdir? O Valdir está preocupado que fez 72 anos. Valdir, eu estou muito na sua frente, viu? Olha, quando o Valdir lembrou da Paula Zampi, de tanta gente boa, Moacir Camargo, né? Nossa, eu convivo com esse pessoal aí, né? E é um prazer mesmo. E sinto que você não tenha conhecido pessoalmente a Paula Zampi, viu, Valdir? Quando você falava dela, eu imaginei para você captar a figura dessa criatura tão especial, né, que é Paula Zampi. Bem, meus amigos, eu vou começar agradecendo o pessoal da USE do Guarujá e Bertioga para participar mais uma vez aqui da Semana Espírita. Eu já estive aqui algumas vezes, né? E eu fico muito feliz, então, ainda mais porque nós estamos fazendo homenagem a esse livro da codificação do Céu e Inferno, falando da justiça divina à luz do Espiritismo, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Bem, então é assim, olha, quando a gente vai falar de justiça divina, mas de modo geral de justiça, nós precisamos ir às leis morais, que constam do terceiro livro do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E depois na doutrina, em vários lugares da doutrina, vários mesmo, Kardec sempre nos alerta para a importância da questão moral. Por exemplo, no Livro dos Médiuns, se vocês pegarem lá o item 303, está escrito: o objetivo final da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Tanto se falou em moral que Kardec acabou perguntando para os espíritos, afinal, que definição se deve dar à moral de que nós estamos falando? Meus amigos, essa pergunta e essa resposta, eu me atreveria a dizer, contém toda a lei dos profetas. Olha o que diz. Kardec diz, a moral, que definição se pode dar à moral? Resposta, a moral é a regra da boa conduta. Começa pela distinção entre o bem e o mal. Daí a importância do aspecto científico da doutrina e de estudarmos. Como é que nós vamos distinguir entre o bem e o mal se não soubermos, se não conhecermos o contexto, não é? E esse texto continua assim, olha, o homem se conduz bem quando faz tudo, escolhendo o bem, vírgula, e para o bem de todos. A doutrina espírita não deixa nada em reticências, né? Ele fala escolher o bem, mas é o bem para a minha família, para o meu grupinho? Não, é vírgula, e para o bem de todos. Quando eu escolho uma coisa num determinado contexto, a minha escolha tem que visar o bem de todos. Questão 629 do Livro dos Espíritos. E o texto ainda continua. Porque então o homem que escolhe o bem para o bem de todos vai observando a lei de Deus. Onde será que está escrita essa lei de Deus, né? Será que naqueles antigos papiros? Não. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. E René Descartes, num dos seus escritos, aquele grande filósofo do século XVII, ele coloca assim, olha, a marca do Criador em sua obra, que somos nós,
Nós temos noção da existência de um Deus, de um Criador. Então é como se o artista escrevesse, assinasse no final a sua obra. É a presença dele na nossa consciência, né? Então, meus amigos, consciência. Como é importante a gente lembrar que a justiça divina, ela não se faz como a justiça dos homens aqui, porque ela vem acompanhada do amor e da caridade. Quando a gente vai lá nas leis morais e se define justiça, não está a lei de justiça só, não, está a lei de justiça, vírgula, de amor e de caridade, né? Então, o que nos julga, a primeira coisa aqui do que eu estou falando para vocês, é a gente entender que na doutrina espírita não tem essas palavras pecado, castigo, punição, não é? Pelo contrário, quem nos julga e quem nos castiga é a nossa própria consciência. Deus colocou lá a lei as leis morais no fundo da nossa consciência, porque no fundo, nós sabemos o que é certo e errado. Então, quem vai nos judiar, quem vai causar remorso, complexo de culpa, é a nossa própria consciência, né? Então, meus amigos, vamos ver como isso realmente existe na doutrina, nos dando exemplos. Olha, por exemplo, céu e inferno, eu preciso virar para cá para ler. O capítulo dos criminosos arrependidos, o tempo todo do texto, ele fala exatamente em como a consciência que pesa quando a gente não obedece o seu enunciado, né? Então, está lá o texto, olha, eu reduzi. A 3 de janeiro de 1857, Monsieur Cibour, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger, condenado à morte, executado em seguida a 30 de janeiro. Kardec faz uma porção de vezes evocação desse espírito, e quando ele se manifesta, ele começa a responder algumas perguntas. Eu coloquei algumas aí. Pergunta: sois punido pelo crime que cometestes? Resposta: sim. Lamento que fiz e isso faz-me sofrer. Olha a pergunta seguinte de Kardec: qual é a vossa punição? É aquela lembrança antiga, né, da lei de Talião. Qual é a vossa punição? Olha a resposta: sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço agora que não devemos abreviar os dias de vida dos nossos irmãos. Sou punido pelo remorso, fruto, subproduto do julgamento da nossa consciência, por não ouvir o grito da minha própria consciência. Olha, meus amigos, como a doutrina não deixa nada em reticência para a gente, não, ela já mostra tudo, não é? Então, essa é uma mostra, um exemplo de que a consciência é que acaba nos julgando, né? Eu vou contar mais um caso que existe na obra de André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulos 4 e 5, o caso de Pedro e Camilo. Vocês se lembram quem leu o livro? Pedro, por questões de querer ficar com o dinheiro do patrão, assassinou Camilo. Mas depois, com o passar do tempo, quem é que começa a julgá-lo e a condená-lo? A sua própria consciência. Ele começa a entrar em complexo de culpa, de remorso, que vai refletir na sua própria saúde orgânica. Olha ali embaixo. Passa a haver desorganização da função motora, das funções viscerais e do sistema endócrino, ou seja, o metabolismo dele está completamente alterado por influência do remorso e do julgamento da consciência, né? Então, Camilo quer se vingar de Pedro o tempo todo. Quando Calderaro, que é o mentor de André Luiz nesse livro, e o próprio André Luiz estão diante de ambos, ele já se encontrava em processo interobsessivo há 20 anos, numa situação deplorável. Então, André Luiz, ainda na sua ingenuidade de aprendiz, ele pergunta para Calderaro: não podemos consolá-los com palavras de conforto? E Calderaro diz: não, André, esses casos precisam de vibrações de amor que nós ainda não temos. Vocês imaginem se Calderaro e André Luiz não tinham condições de ajudar aquela dupla, né, que estava no processo obsessivo grave, com fluidos deletérios rodeando os dois, como se fosse uma carapaça, interpenetrando o seu perispírito.
Você imagina a dificuldade que nós temos, às vezes, quando participamos de sessões de desobsessão, não é? Então, eles chamam Cipriana, que já está lá nas altas esferas. E quem leu Mecanismos da Mediunidade de André Luiz vai se lembrar, capítulo 4. André Luiz diz assim: o pensamento da agilitude se transmite em raios ultra super curtos, é o de Cipriana. A mente humana em ondas curtas, médias e longas. Eu fiquei muito chateada quando eu continuei o texto e diz assim: a maior parte da humanidade vive a encarnação inteira e não vibra um só minuto em ondas curtas, que seria de vibrações muito sublimes, muito, muito, muito. E nós não temos condição, raramente, talvez, né? Mas, de modo geral, nós vivemos em ondas longas, quando fazemos uma prece, aqui como a nossa amiga fez, quando entramos na casa espírita, então podemos vibrar em ondas médias, mas ondas curtas é muito difícil. Então, por que Pedro está nessa situação? Por conta do remorso, do complexo de culpa, ativados pela sua própria consciência, né? Bom, mas chega de falar nisso, vamos às leis morais, e nas quais se encontra inserida a lei de justiça, amor e caridade. Eu quero fazer a análise que eu vou passar para vocês, meus amigos. A análise que foi feita nesse livro, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que eu escrevi juntamente com meus amigos Sérgio Lopes e Décio Iandoli Júnior. Quem faz essa apreciação é o Sérgio. O Sérgio é psiquiatra e ele tem uma visão assim de profundidade, né? Parece aquele raio ultra super curto que ele vai lá embaixo, na profundidade das coisas. Então vamos ver o que o Sérgio fala disso. Nós nos baseamos nesse livro do Cérebro Triuno, nesse conceito emitido por Calderaro. A nossa casa mental tem 3 andares, cada um dos andares interage com o bloco do cérebro. Por isso que é cérebro triuno, porque ele tem 3 partes, mas que interagem entre si para que o cérebro funcione como unidade. O primeiro andar, ele representa o arquivo do nosso passado. André Luiz chama de porão da nossa individualidade. Interage com a parte mais profunda do cérebro, que Calderaro chama de cérebro inicial. Então, os atos instintivos, automatismos, são por conta dessa interação entre o primeiro andar e a parte mais profunda do cérebro. O segundo andar do presente é esse que nós estamos vivendo aqui e agora, não é? Então, nós trabalhamos com esforço, com boa vontade. Ele chama de região intermediária, trabalha com o córtex cerebral, com áreas sensoriais, áreas motoras, e André Luiz valoriza, Calderaro valoriza a área motora. E depois, no terceiro andar, aí nós colocamos ideais e metas que queremos atingir, como espíritas, a nossa reforma íntima, que vai fazer com que amanhã nós estejamos melhores do que hoje. E essa área interage com os lobos frontais do cérebro, né? É o que André Luiz disse. Bom, então, vamos ver a análise que é feita pelo Sérgio Lopes. Ele diz assim, olha, de todas aquelas leis morais, então ele coleciona só 3, ele seleciona 3 para esse primeiro andar. Quando a gente estava encarnado lá nas cavernas, a gente só dava conta de conservar o nosso corpo físico, lei de conservação, de reproduzir a espécie, lei de reprodução, e de conviver com a lei de destruição, porque os corpos envelhecem, as coisas se deterioram, então só dava conta disso, não dava conta da música que o Valdir cantou, né? Da paz universal, nada disso, ele dava só conta disso. Lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição. O outro andar, o do meio, então o indivíduo já subiu um degrau. Bom, desde o começo nós temos os 3 andares e os 3 blocos do cérebro. Cada porção do cérebro na fatia que lhe cabe naquele momento, né? No segundo andar, então, que diz respeito ao presente, já convivemos com todas essas leis. Lei de sociedade, segundo o próprio céu e inferno, proporciona o nosso desenvolvimento moral, lei do trabalho, o nosso desenvolvimento intelectual, lei do progresso, igualdade e liberdade. E depois, no último andar, então, dos lobos frontais,
existem as duas últimas leis mais sofisticadas da nossa vivência. A de adoração, quando reconhecemos a existência de um Criador, e nós somos a obra do Criador, não é? Então, a adoração é esse reconhecimento e esse respeito. E qual lei? A lei aqui que é da nossa fala de hoje, a lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Qual é a diferença da lei de justiça divina, segundo o Espiritismo, da lei humana? Por exemplo, quando acontece alguma coisa, o que a lei humana quer fazer? Quem foi? Quem é o autor desse crime? Quem é o autor desse deslize? Ah, foi fulano de tal. Abre a porta da cadeia, põe o indivíduo lá dentro e fecha, não é? Isso resolve para ele alguma coisa? Aquilo vai ser, às vezes, uma escola do crime. Ele que sabia fazer umas coisinhas, vai aprender a fazer umas coisas muito maiores. Na verdadeira expressão da justiça divina, segundo o Espiritismo, tem que haver no exercício da justiça também a vivência do amor e da caridade. Porque não tem só uma lei de justiça, é lei de justiça, vírgula, de amor e de caridade. Vamos ver alguma coisa sobre isso na obra espírita? Pessoal, vocês estão notando que tudo que eu falo cito a fonte? Sabe por quê? Primeiro, para vocês acreditarem no que eu estou falando. Não é assim, ai, vem e acha. Não, está na obra espírita. Segundo, porque tendo a referência, vocês vão ao original. Não é? Às vezes, aqui, para poupar tempo, eu tenho que resumir. E, às vezes, a gente quer ver a extensão toda do texto. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo todas aquelas leis, né? Adoração, trabalho, tal, e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Olha a resposta dos Espíritos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial para a gente amadurecer. A última lei, a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então é assim, a gente só vai entender e vivenciar essa lei quando a gente já tiver aprendido a trabalhar com todas as outras leis. Porque está escrito aí no texto, não é? Porque ela resume todas as outras. O Sérgio Lopes, depois no final aqui da minha fala, eu vou mostrar, ele tem um livro que se chama O Código do Monte. E eu falei para ele, Sérgio, você está falando das bem-aventuranças, por que você não pôs o Sermão do Monte? Ou o Sermão da Montanha? Ele falou, Vênia, porque eu fiz a leitura da simbologia, do significado de cada uma das bem-aventuranças e das suas virtudes. Então ele faz uma análise nesse livro que se chama O Código do Monte, repito, como se a gente estivesse subindo a montanha, subindo o monte. Então a gente vai de lei em lei, e as virtudes, a gente vai indo. Quando a gente está no alto do monte, no alto da montanha, que a gente tem condições espirituais de vivenciar a justiça com amor e com caridade. Né? Uma coisa muito bonita mesmo. Bom, e depois ainda nós temos mais um pouco. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, está escrito lá, lei do amor. Então, lei de justiça, amor e caridade, vamos focar um pouquinho no amor e depois um pouquinho na caridade. Olha o que está escrito do amor lá, lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. Então ele diz, os sentimentos começam pelos instintos, depois passa para as sensações e para sentimentos. E a versão mais sublime dos sentimentos é a vivência do amor. Daquele amor que é chamado oblativo. É o amor que só tem uma seta, da gente para o filho, para a pessoa que a gente ama, não espera retorno. E é diferente do amor que exige reciprocidade. Por exemplo, os namorados. O namorado gosta da namorada, mas espera que ela goste dele. E assim no casamento, na amizade e tudo mais. O verdadeiro amor só tem uma seta, só tem uma indicação. Quando Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Porque quando a gente estava nas cavernas e tínhamos a lei de conservação, a nossa conduta era egocentrada. Quando Jesus fala amar, você já sabe se amar, se conservar?
Agora, faça aí a mesma coisa com o próximo. É mais um degrau, é mais uma expansão da nossa capacidade de amar, né? E depois, então, ele diz, além do amor, substitui a personalidade, ela amplia toda a nossa capacidade. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébios de esperança desceram ao circo, né, ao circo romano. Então, meus amigos, falamos do amor. Vamos falar da caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Eu tomei uma lição com essa pergunta. Olha o que está escrito lá. Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Resposta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Onde está? Será que tem caridade naquele casaco velho que eu tiro do armário e dou para a campanha do agasalho no inverno? Será que isso é caridade? Se tiver um dos três ingredientes, é. Se eu tirar aquele, às vezes, um casaco que eu gosto, que já está velhinho, mas eu gosto dele, mas eu falo, olha, eu tenho mais casaco, deixa eu dar esse aqui para alguém que está passando frio, e eu gostaria que esse casaco servisse para alguém. Quando você faz o bem, querendo fazer o bem, você cai nessa palavra, benevolência. Eu estava discutindo um dia, conversando com a minha irmã, já desencarnada, uma verdadeira trabalhadora dentro da casa espírita, e ela disse para mim, Helena, você prestou atenção que no conceito de caridade está a palavra benevolência e não beneficência? Eu falei, não atinei. Ela falou, presta atenção. Aí eu disse, e qual é a diferença? Ela falou, vai procurar. Então eu fui procurar. Olha a diferença, meus amigos. Benevolência vem de bene, bem, e volere, que é querer. Quando você faz o bem querendo fazer o bem com a proposta do bem, qual é mesmo da questão 629? Fazer o bem, vírgula, e para o bem de todos. Então você está fazendo benevolência. A beneficência também é fazer o bem, mas assim, às vezes você dá o casaco porque já tem muito no armário, ou chega alguém na sua campainha, toca lá, fala, eu estou com fome. E você fala, puxa, agora que eu estou preparando palestra lá para o Guarujá, e que aparece esse cara aí na porta, aí eu corro lá, pego uma fruta, uma coisa e dou para ele, para me livrar dele. Eu estou fazendo bem, estou, porque ele estava com fome, eu dei alguma coisa para comer, mas isso é benevolência? Não. Porque eu não estava preocupada de conversar com ele, de emitir uma vibração boa, de temperar aquilo com vibrações de amor, não é? Era beneficência. Também é válida a beneficência, não é que não é, mas a benevolência tem um sentido diferente. Então, a verdadeira caridade tem que ter, pelo menos, essa benevolência. E a indulgência? Indulgência é tolerância com as faltas alheias, porque todos nós estamos em construção, não é? Então, eu não gosto de falar que nós somos imperfeitos. Falei, escuta, nós somos obras de Deus e somos imperfeitos. Quando você analisa lá no ultrassom do bebezinho a figura de um embrião, de um feto, ele está imperfeito? Não, ele está em construção, não é? E Deus permite a nós, isso está na Evolução em Dois Mundos, a cocriação em plano maior, lá para os espíritos luminosos fazerem cumprir as leis universais, e a cocriação em plano menor, que é a gente cuidar da própria vida, não é? Então, tem tudo isso lá nessa tal de caridade. E a indulgência é que nos leva a perceber que estamos em construção, não sabemos tudo, não estamos prontos para tudo. Não é? Eu sempre dizia para os meus alunos lá na USP, olha, aqui essa matrícula que vocês têm é muito importante, mas tem outra mais importante ainda. A gente é carimbado com essa matrícula quando nasce, que é a escola da vida, né? Um dos livros que eu escrevi, que eu estou lançando agora, Animais na Escola Evolutiva, expressão de Emmanuel. Todos nós estamos na escola evolutiva, que é a escola da vida. E na escola da vida não tem formatura. É uma diferença com a escola acadêmica, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Então, essa é a tal da indulgência. E perdão das ofensas. Então, aprendi uma lição com a minha irmã
de perceber que a verdadeira caridade implica primeiro na benevolência, né? Bom, vamos ver alguns casos aí, né, de pessoas que conseguiram reverter situações de impiedade, de falta de caridade, de perseguição em provas de amor. Eu procurei na internet, eu já sabia dessa história, meus amigos, e eu só queria saber se ela era verdadeira. Não, não é essa aqui, peraí. Deixa eu ver se eu estou na ordem certa aqui. Ah, eu pulei, é por isso que não deu certo. Bom, espera essa, eu vou contar essa primeiro. Então, olha, um exemplo de vivência de justiça, tendo-se a vivência também do amor e da caridade. Então, vamos ao livro Libertação, de André Luiz, capítulo 12. Os protagonistas quem são? Gregório, que é aquele senhor obsessor, né? Chefe de uma falange obsessora, e Margarida, que é obsediada. Eles tiveram uma relação afetiva há tempos atrás. Ela está encarnada e ele desencarnado, ele sente muita falta da vibração amorosa dela. Então, olha o amor dele, ele quer que ela desencarne para ficar ali perto dele, para ele usufruir o estado vibratório dela, né? Então, tem essa falange de obsessores obsediando Margarida. O que faz Matilde, espírito de luz, que tinha sido mãe de Gregório, uma encarnação bem lá para trás? É o que eu digo, né, meus amigos? Existe a figura mundana aqui do ex-marido, ex-esposa, ex-sogra, ex-cunhado. Alguém apresenta e fala, olha, essa é minha ex-cunhada e o meu ex-filho. Não tem, né? Tem figura de ex-tudo, menos de ex-filho. O filho tem é para sempre. Então, o que faz a Matilde? Ela convida Gúbio, que tinha sido pai de Margarida, para fazer uma força-tarefa e ajudar os filhos. Ajudar tanto Gregório quanto Margarida. Bom, então entra em cena o Gúbio. O Gúbio desce lá nos planos umbralinos com André Luiz, acompanhado de cães. Como eu sou veterinário e gosto desse assunto, né? Eu coloquei umas coisas aí, acho que no dos livros aí. Eles vão acompanhados de cães. Então, o Gúbio, o que ele faz? Saldanha é o chefe da falange obsessora. Então, ele fica espreitando o Saldanha, emitindo vibrações de amor, vibrações amorosas. Ora, se fosse aqui no Nossa Justiça, o Gúbio ia dizer assim, Saldanha, você está obsediando minha filha? Espera aí, você vai ter o troco, não é? Essa é a justiça mundana. Agora, segundo a justiça divina, à luz do Espiritismo, é a conduta do Gúbio. O que ele faz? Em determinado momento, sentindo as vibrações amorosas de Gúbio, o Saldanha capta alguma coisa. Então, o Gúbio percebe e intensifica o seu pensamento com vibrações em fervorosa prece. Estabelece-se sintonia mental entre ambos com diálogo mental. Assim, Gúbio fica sabendo que Saldanha aceitou ser chefe dos obsessores da Margarida para se vingar do pai da Margarida, juiz que condenou seu filho, segundo ele, injustamente. Que trama, não? Então, que por esse meio, então, Gúbio se oferece para ir com Saldanha, ambos em espírito, até a penitenciária. Chegando lá, Gúbio faz fervorosa prece. E ele e André Luiz estão disfarçados de espiritinho assim, de umbralino, né? É como se eles estivessem com uma roupa e pusessem lama, assim, para ninguém perceber que eles eram espíritos mais luminosos. Pessoal, quem já leu esse livro, eu sugiro que releia essa passagem, ou quem não leu, leia, porque é de uma beleza extrema. Então, quando o Gúbio chega lá na penitenciária e começa a fazer uma prece, a vibração dele é tão amorosa, que o peito dele explode em luz. Está no texto assim. Então, acho que voa casca de lama para todo lado, né? Explode em luz. O obsessor sente-se grato, porque o filho dele melhora, ele também está sendo obsediado, então fica aquele clima já de amorosidade. Aí o Gúbio vai com calma, mas chega um determinado momento, ele diz, Saldanha, de pai para pai,
eu tendo sido pai de Margarida, eu lhe peço, então, como eu consegui ajudar o seu filho, que você ajude também a minha filha. O Saldanha fica tão envergonhado, tão surpreso, e eles continuam o diálogo mentalmente, que ele acaba deixando a função de chefe da falange obsessora e passa para o lado de Gúbio, né? Passa para o lado do bem. Que coisa maravilhosa, meus amigos, é a vivência da lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Né? Não houve perseguição, não houve qualquer outra coisa assim de, agora você está judiando a minha filha, você vai ver, qualquer punição ou qualquer coisa assim, não. Tudo foi assim, convivência do amor e da verdadeira caridade, né? O amor venceu. Essa foi esse exemplo de todos. E essa história também que o Valdir contou, né, de Saulo na estrada de Damasco, então imagina tudo que Saulo já tinha perseguido Jesus, ele estava indo para Damasco para localizar um grupo cristão lá e exterminar com eles. Então, Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele poderia também dizer, Saulo, espera aí, primeiro você tem que se redimir de tudo que você fez, né? Mas ele age com caridade e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a vibração é tão amorosa que Saulo, então, ele tem que a gente chama na curva, esse ponto de inflexão, né? Ele foi indo, de repente ele foi percebendo, pronto, virou. A gente acha virou, de repente, não. Quando acontece alguma coisa, tem todo um para trás mente, né? Que vai indo, de repente aquilo se torna evidente e a gente registra o fato, né? Então, quando a gente lê toda essa história de Saulo na estrada de Damasco, a gente pode ir a Ezequiel. Eu fiz uma pesquisa também no Antigo Testamento e encontrei esse trecho de Ezequiel, profeta que viveu entre 622 a 570 a.C., um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Olha o que está escrito lá. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio. O ímpio é o impiedoso, né, que não tem misericórdia, que não tem caridade, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. É a história de Saulo, a história de Pedro e Camilo, não é? Porque depois Cipriana que faz eles entenderem que o processo obsessivo que eles estavam cultivando entre eles só levava ao sofrimento. Então ela induz o Camilo a perdoar e induz o Pedro também a reconhecer que ele prejudicou o Camilo e que ele tem compromisso agora com ele nas encarnações que vão se suceder, né? Então a coisa vai indo. E até desde Ezequiel, naquele tempo, já se falava isso, né? Que não, Deus não quer a morte do ímpio, não quer o castigo do ímpio, mas que ele se converta ao bem. Então, é o sentido da verdadeira justiça, né? Com amor e caridade. Aqui que eu falei para vocês de coisas assim que acontecem com pessoas comuns como nós, né? Porque quando a gente fala em coisa muito boa, em ações muito meritórias, a gente fala, Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco de Assis. Eu estou me acostumando, eu e essa minha irmã que faleceu já há 2 anos, de reconhecer, às vezes, numa tia, num vizinho, referências para nós, né? Um vizinho nosso lá, eu moro na mesma casa há 53 anos. E tem um vizinho, Júnior, e a Sueli, um casal muito querido, e ele lutou 8 anos contra um linfoma. Ele tinha aqueles ciclos de químio, ele se internava no hospital, e eu tive câncer de mama, fiz químio, eu sei o que é você passar por uma químio, né? Aí quando ele saía do hospital, assim, pálidozinho, né, carequinha com o cabelo, passeando com a cachorra, eu falava, ô Júnior, e aí, como é que você está? Ai, Vina, estou ótimo. Eu falei, mas como é que pode estar ótimo? Acabou de sair da quimioterapia, não? Olha, nunca eu vi essa criatura fazer algum comentário desairoso de um vizinho, ou fazer um comentário assim, sempre assim com essa atitude positiva perante a vida, né? Não, está tudo bem, já passei por mais um processo, o tratamento está andando e tal. E quando ele faleceu, depois de 8 anos, a Sueli no velório me pediu para fazer a prece. E eu fiz a prece justamente falando isso. Eu falei, olha, eu aprendi a reconhecer nas pessoas comuns da nossa vida referências.
E o Júnior passou a ser uma referência para mim, né? Da indulgência, da paciência, da tolerância, do bom humor. E, então eu fui falando. E um amigo nosso, que é espírita hoje, mas ele foi da carreira sacerdotal, ele chegou para mim e disse: Vênia, o que você fez hoje em relação ao Júnior, tem um nome até que eu escrevi na minha agenda, mas eu não me lembro, que é um discurso em louvor a um santo. Né? Falei, olha, então eu fiz uma coisa, eu nem sabia que isso tinha um nome, né? No contexto da Igreja Católica. Mas é assim. Então, meus amigos, eu vou trazer para vocês um caso de pessoas comuns aqui, né? Então é assim, olha que história bonita. Eu entrei várias vezes na internet para saber se essa história era verdadeira. Então tem inclusive um dos endereços que eu peguei, vocês podem consultar, ele fala uma história real entre Plácido Domingo e José Carreiras, né? Os grandes tenores. Então, o Plácido Domingo, lá de Madrid, tenores Pinto. Eu não sabia o que é o tenores Pinto, aí fui procurar. É o tenor que ele tem uma variação de voz que pega desde sons muito graves até muito agudos. É o tipo de tenor que é requisitado para cantar ópera, né? Porque a ópera é toda dramática, tem horas que tem uma coisa muito grave, outra hora. Então, tanto ele quanto o Carreiras eram tenores Pinto. Só que o Plácido Domingo de Madrid e o José Carreiras de Catalão, lá vivia em Barcelona. E eles, a partir de 1984, se tornaram inimigos por questões políticas. A ponto de, está escrito no texto, quando um tinha um contrato de uma apresentação, constava do contrato que o outro não podia fazer parte, nem estar por lá, nem ser convidado. Tanto um fazia isso quanto o outro, né? E assim foi indo. Em 1987, Carreiras, durante uma apresentação, ele passou muito mal, foi para o hospital, fizeram os exames e veio o diagnóstico, ele estava com leucemia. Bom, ele começou um tratamento severo nos Estados Unidos, e viagem, todas as coisas, ele foi acabando com as finanças dele, né? Nesse momento surge lá em Madrid uma fundação Formosa de apoio a doentes com leucemia, que lhe garantiu continuar o tratamento, inclusive se curar, né? Bom, então, quando ele se cura, ele fica sócio dessa fundação, porque ele falou, não, assim como essa fundação me ajudou, eu quero contribuir também. E ele, então, pede o estatuto da fundação. Quando ele vê o estatuto, ele vê que foi fundada por uma pessoa tal que se manteve no anonimato, mas ele foi saber quem era o Plácido Domingo. Então, numa apresentação do Plácido Domingo, quando ele está no palco, o José Carreiras sobe lá e agradece e ele se abraça, né? É essa figura que eu trago aqui. E aí o repórter que faz a entrevista do Plácido Domingo, nessa ocasião, pergunta: todo mundo sabe que vocês eram inimigos, não é? Que não se toleravam. O que fez, que motivação você teve para fazer essa fundação e ajudar o Carreiras? Ele falou, porque uma voz dessa não poderia se perder, né? Então os dois se abraçam, ficaram amigos e passaram a cantar. Não só os dois, mas os três, né? Inclusive também com o Luciano Pavarotti. A primeira apresentação deles, a performance, foi em Termas de Caracalla, em Roma, na Itália, no encerramento da Copa do Mundo de Futebol de 1990. A partir daí, eles ficaram os três assim, muito amigos, cantaram, inclusive até depois da morte do Pavarotti, que foi em 2007, né? Então, pessoas assim, digamos, como nós, que não estão vibrando ainda em ondas em raios ultra super curtos, mas que já conseguiram fazer isso, né? Bom, vamos voltar ao céu e inferno em relação a espíritos endurecidos. Mas, meus amigos, nem sempre existe essa facilidade de fazer uma doutrinação e tal, e o espírito acabar aceitando passar para o lado do bem, deixar de fazer o mal. O céu e o inferno trata disso no capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Tem várias narrativas, eu peguei uma delas. Então é assim, olha, Ximene
com esse nome, o espírito se apresenta espontaneamente ao médium pedindo preces. Esse cara era endurecido, mas ele já estava num nível de sofrimento tão grande que ele viu que tinha um recurso, né? Então ele diz, sou tão infeliz, sofro todos os tormentos do inferno. Aí o questionador faz a pergunta, mas se o inferno não existe, como podeis sofrer-lhe as torturas? Resposta, isso pouco me incomoda. Pergunta, o egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Resposta, pode ser. E pergunta, depois da prece, está satisfeito? Não como eu desejara. Quer dizer, ele ainda foi pedir prece e ainda achou que não foi o suficiente, né? Então é assim, tem gente que gosta, que gasta a própria responsabilidade passando para o outro. E tem gente que pede ajuda e ainda reclama da ajuda que não foi absolutamente suficiente, né? Então as coisas vão andando. Esses espíritos endurecidos, o próprio guia da médium que recebeu esse espírito aconselhou, filha, terás muito trabalho com esse espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Quer dizer, aquele que é fácil, então não é o maior mérito, é você trabalhar para essa criatura acabar revertendo a sua atitude do mal para o bem, né? Grande é o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho. Toda a obra espírita fala toda hora que os maiores entraves para o nosso desenvolvimento espiritual são o orgulho e o egoísmo. Então, é com isso que a gente tem que trabalhar, né? A respeito dos espíritos endurecidos, tem um trecho da Gênese de Kardec, que está aqui embaixo, que é muito longo, páginas e páginas, Sinais dos Tempos. E também tem uma fala de Emmanuel, eu trouxe as duas, olha. Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 24, está escrito lá, numerosas transformações são aguardadas. Ele está falando do nosso planeta passar pelo estágio de regeneração, né? Entre a Terra, como aquele mundo de Capela ver-se-á livre de entidades endurecidas no mal. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição de amor e de fraternidade sob a égide de Jesus. Então a gente já sabe que o planeta evoluindo, quer dizer, não é o planeta, a massa planetária, mas a humanidade evoluindo, aqueles que vão persistir no mal, os chamados renitentes, eles vão ser transferidos para outro lugar, né? E diz o texto da Gênesis que depois aqueles que vão se transformando voltam, vão poder voltar. Mas tem aqueles endurecidos que vão ter que reencarnar em outros planetas sob condições bem adversas, né? E embaixo na Gênese, nesse trecho do capítulo 18, terão oportunidade de ficar aqui aqueles cuja ignorância foi maior do que a sua maldade. Não é à toa que a gente está em vários lugares, né, divulgando obra espírita, que tem livro, que tem conferência, que tem grupo de estudos, porque existem aqueles em que a ignorância, sendo maior do que a sua maldade, esses têm Kardec mesmo fala nesse, nós podemos investir, não é? Porque aqueles que insistem no mal, eles vão ficar por conta própria, até que queiram, não é? Como aquele anterior que já pediu prece no trabalho de mediunidade, né? Então, cuja ignorância for maior que a sua maldade. A mesma coisa o mentor Alexandre fala no livro Missionários da Luz, capítulo 4. Ele fala que ele está convencido que a maior parte dos atos de desamor, de crueldade, de violência que a humanidade pratica é mais por ignorância do que por maldade. Que coisa, não é? Por isso é que é preciso mesmo conhecer, estudar, não é? Porque o conhecimento é que nos leva ao entendimento, e o entendimento é que nos leva a escolher o bem, vírgula, e para o bem de todos. É assim que a estrutura da doutrina está colocada, né? Eu digo que eu sou fascinada, no bom sentido, né? Não no sentido obsessivo, pela estrutura da doutrina. Eu não conheço outra doutrina, nem filosófica, nem religiosa, nem dentro da ciência, que tem essa estrutura de ciência, de reflexão filosófica e de consequências morais, né? Que implicam em escolher o bem e para o bem de todos. Bom, vamos voltar então
Eu já estou na fase final da minha fala, vamos voltar ao tema da nossa palestra, né? A justiça divina no contexto do perdão e da misericórdia. Olha o que tem sobre o perdão e a misericórdia no Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, piedosos. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. É aquela linguagem dura ainda, que é resíduo dos tempos antigos, né? Então é aquele olho por olho, dente por dente e tudo mais. E continua o mesmo texto, olha, está falando do perdão e da misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura, pois aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste, a misericórdia, no esquecimento e perdão das ofensas. Bem diz o Sérgio Lopes que todas essas virtudes das bem-aventuranças, correspondentes ao código do Sermão do Monte, elas estão entrelaçadas e elas se completam e são coerentes entre si, né? Porque, é claro, ninguém é piedoso se não for misericordioso e assim por diante, né? Então, Evangelho. Então, indo para frente, quando a gente fala em perdão, a primeira coisa que nos vem nas parábolas de Jesus é a parábola do credor incompassivo, né? Então, está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. O reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Jesus, vocês perceberam já que todo o relato de Jesus ele faz alguma analogia com algum ato comum da nossa vida, né? Então, e quando os próprios discípulos perguntam, mestre, por que eles falam em parábolas? Por parábolas. Então ele diz, é porque ouvindo não entendem, porque vendo não enxergam e tal, né? Então é assim, fala de um jeito simbólico, cada um vai entender no nível do seu entendimento. Cada um vai captar no nível do seu entendimento. A gente mesmo, quando já leu um texto lá do Evangelho várias vezes, torna a ler, você se surpreende às vezes com uma palavra, com uma colocação, não é? Porque a gente já aprendeu assim mais alguma coisa. Então ele entregou aos... Mas então o indivíduo então, que devia ao rei não pôde pagar, mas pediu misericórdia. Então o rei o absolveu totalmente. Mas saindo dali, ele encontra com um dos seus conservos, quer dizer, ele era servo do rei e ele tinha um servo dele ainda, né? Que lhe devia 100 denários, que é uma fração do talento, que é outra moeda. Exigiu que ele pagasse, o conservo também se humilhou e implorou misericórdia, mas o credor, sem misericórdia, lançou à prisão. Os que viram a cena foram contar para o rei chamou a criatura outra vez e falou, eu te perdoei, você não perdoou outro? Então você também não vai ser perdoado. É outra lição dura, mas que dá esse exemplo da nossa responsabilidade de assumir os próprios atos, né? Então, meus amigos, em todo lugar que a gente analisa da obra espírita, das parábolas de Jesus, das narrativas, tem a vivência da justiça com amor e com caridade, né? Olha, uma das cenas mais bonitas do Evangelho é essa, né? Da mulher adúltera. Então, essa passagem é tão bonita, né? Então, está aquele povo todo lá querendo jogar pedra nela, na lapidação. Chega Jesus e fala assim, ele se agacha e começa a escrever palavras, né? E como o pessoal começa a ver ali aquelas palavras, começa a se julgar a si mesmo, e aí Jesus diz, tá bom, pode começar, aquele que tiver sem nenhuma falta, atire a primeira pedra. E aí começa a ir embora, primeiro os mais velhos, não sei porque ele estava mais cansado, né, maldito? Já estou idoso, chega, eu já vou embora. Ou então, porque já tinham mais faltas ou tinham mais juízo e foram indo embora, depois foram todos, né? E quando está só Jesus e ela, Jesus então não condena, não castiga, não pune. O que ele diz para ela? E Jesus erguendo-a, olha a simbologia, né? Não só ele ajuda ela a se levantar fisicamente, mas moralmente.
Isso está na Gênesis de Kardec, capítulo 15, quando fala que a verdadeira missão de Jesus é de autocura, né, de se transformar a gente em autocuradores. Então ele diz, ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor, ninguém. Então Jesus, nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Justiça com amor e com caridade. Que coisa bonita, né? Então, vou falar um pouquinho já no final aqui da minha apresentação para vocês, desse livro do Sérgio, Código do Monte. Então, ele faz uma vez escalada, ele nos leva na narrativa a ir subindo o monte, né? Através das várias virtudes das bem-aventuranças. Então, ele diz assim, olha, a escalada do monte começa pela humildade. Quando na bem-aventurança está, bem-aventurados os humildes. Então, passando em seguida pela resignação, mansuetude, fé, pureza de coração. São atitudes interiores de desenvolvimento espiritual em que o ser humano estrutura-se primeiro consigo mesmo. Lembra das leis morais que ele falou que quando a gente estava lá nas cavernas, a gente dava conta só de umas pouquinhas coisas? Lei de conservação, lei de reprodução, lei de destruição. Não é? Então, nesse ponto, nós estamos aqui encarnados e a Terra, a humanidade, o humus da Terra é que nos faz fincar a nossa existência aqui na vivência do presente, né, do dia a dia. Então, ele compara também, num estudo muito bonito, que só ele tem capacidade para fazer isso, conceitos de força, que na literatura oriental são chamados de chakras. Então, André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos e também no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala nos centros de força, né? Que são esses aqui, básico, genésico, gástrico, cardíaco, laríngeo, cerebral, coronário. Então, o Sérgio fala, olha, esses três primeiros que eu coloquei em vermelho, olha, o básico, genésico e gástrico, são os da nossa vivência aqui como encarnados. Não é? Então ele fala, fixação da vida mental no presente, estaqueamento, é como se pegasse a nossa encarnação e enfiasse uma parte na Terra para falar, você está encarnado, tem que cuidar do corpo, tem que se alimentar, reproduzir a espécie e absorver a chamada energia telúrica, não é? Da própria Terra. Então, ele diz, isso tudo vem, a humildade vem de humus, mesma raiz semântica de humanidade e humildade. Então, a ligação do ser humano com a terra, o humus, são os humildes, os pobres de espírito. Depois vai subindo, passou dos três, chega no centro cardíaco. Vocês se lembram das bem-aventuranças? Qual delas caberia aí no centro cardíaco? A misericórdia, porque a palavra cardíaco vem de cor, né? Cor, cortes, coração. Então, tudo que diz respeito a sentimento, que eu passei lá, primeiro instinto, depois sensação, sentimento, e a maior expressão sofisticada do sentimento é o amor. Então, a gente vai subindo chegou no centro cardíaco, coração, misericórdia, piedade, perdão. E quando nós subimos, chegamos ao centro laríngeo. Então, a gente fala, né? A gente fala, tem a aquisição da linguagem humana. André Luiz fala muito bem disso a partir do capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala como aquele ser que ele chama de homem infraprimitivo. Eu fiquei uma semana pensando como será que eu vou entender que esse homem não é primitivo, é infraprimitivo. Mais para frente a gente entende. É esse espírito que está emergindo da animalidade primitiva como candidato à vivência da fase humana. E é através da conquista da palavra articulada, da linguagem falada, que ele vai conseguir organizar o pensamento dele, que era fragmentário para pensamento contínuo. Então, o centro laríngeo, a voz, a fala, a linguagem tem uma importância enorme, porque nós podemos consolar, podemos falar palavras de incentivo, de instrução, de educação, mas podemos caluniar, difamar, não é? Então, temos que tomar cuidado com o centro laríngeo. Colocar a palavra no serviço do bem, ensinar, consolar, aconselhar, instruir, educar, não é? E até que a gente chegue, finalmente,
aos dois centros aqui que estão relacionados ao cérebro. O cerebral ou frontal, que diz respeito aos lobos frontais, portanto interage com o terceiro andar da casa mental, e o mais soberbo de todos, que é o centro coronário. O cerebral, ele nos dá essa referência, diz André Luiz, da sobriedade. Sobriedade no sentido de assumir dever, de cumprir a sua responsabilidade. E o coronário, que é o mais excelso dos centros do perispírito, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, quando fala do homem de bem. Olha que interessante, ele não fala de centro coronário, mas a gente entende, olha, o verdadeiro homem de bem é que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. E onde está essa lei? No último andar, não é? Então é lá com o centro coronário. Esse estudo é muito bonito. Lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, né? Centro coronário. Então, meus amigos, no Código do Monte, aquelas primeiras leis, os primeiros chakras, né? O básico, o sexual, o genésico e o gástrico, fazem o estaqueamento do nosso processo encarnatório no presente. Quando a gente vai subindo e consegue vivenciar a lei de justiça, amor e caridade, então ela nos coloca numa situação em que Deus já nos convoca para o trabalho. Não tem aquela, olha, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, é porque Deus já está reconhecendo na criatura que ele conseguiu já, como diz o Sérgio, atingir o 7º grau do cerebral e coronário. Bem-aventurados os pacificadores. Então aí já vem tudo, os puros de coração, os mansos e pacíficos e tudo mais, né? Muito bonito. É quando a pessoa percebe que precisa dar de si, agindo no bem, torna-se ativista da paz. Que foi a música que o Aldir cantou, né? Do Michael Jackson. Bom, então, eu termino a minha fala contando uma história. Quanto mais idoso a gente vai ficando, a gente vai contando casos, né? Lá na faculdade eu tinha um professor que era mais idoso, ele contava casos e casos da vida dele. Eu estou assim agora. Estou assim contando casos, mas esse caso aqui é muito bonito. Olha, a pergunta é essa, olha, você seria capaz de amar assim? É um documentário, uma reportagem, uma entrevista que um jornalista americano fez de uma mulher lá chamada Edith Taylor. E é longo, mas eu fiz um resuminho. Então é assim, meus amigos, olha, vão pensando se vocês seriam capazes de amar assim. Eu confesso que eu tenho proposta disso, viu? Mas eu não sei se na hora H eu teria coragem de fazer o que Edith fez, né? Olha só. A história começa em 1950, no apartamento dos Taylor, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Edith Taylor tinha certeza de que ela era a mulher mais feliz da vizinhança. Ela e Cal eram casados há 23 anos e continuavam apaixonados. Ele viajava muito, ele era empregado do governo, mas em todas as viagens escrevia cartas, trazia presentes. Porque naquela época, em 1950, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma, né? Eu, quando fui estudar em São Paulo, vim estudar em São Paulo, eu escrevia carta para os meus pais, eles escreviam carta para mim, né? Quando a gente queria telefonar, tinha que ir lá na Praça da República, na central da telefone. Bom, em fevereiro de 1950, Cal foi enviado pelo governo para Okinawa, no Japão, onde ficariam alguns meses. Era tanto tempo, Edith pensava, né? Mas Cal dizia, Edith, tenha paciência, é só mais um mês. Edith, tenha paciência, são mais 3 meses. E as cartas foram rareando. Já fazia um ano que Cal estava lá em Okinawa, quando chegou a nova carta, Edith precisou se sentar para ler o que estava escrito. Querida Edith, gostaria de lhe dizer que não estamos mais casados. Cal havia se casado por procuração no México com Aiko, sua empregada doméstica japonesa. Aiko tinha 19 anos e Edith tinha 48. Será que isso acontecia só lá no Japão? Edith não podia acreditar que Cal tivesse deixado de amá-la e ainda desculpava o marido. Ele está lá sozinho tanto tempo. Então,
ela escreveu para o Cal pedindo que as cartas continuassem. Já começou aí, né? As cartas continuassem. E ele continuou a mandar cartas. Por isso ela ficou sabendo que em 1951 nasceu Maria e em 1953 nasceu Ellen, as duas filhinhas do Cal com a Aiko. Bom, e depois uma carta veio dizendo: Edith, eu estou preocupada porque eu ando perdendo peso e não me sinto bem. Ia fazer uns exames. Fez os exames e veio o resultado. Ele estava com câncer do pulmão em estado avançado. Só pela nossa justiça aqui, qual seria a reação da Edith, hein, pessoal? Aqui se faz, aqui se paga. Não é? Mas é a história da Edith. E olha o que ela fez. Ela compreendeu que o seu último presente a Cal seria dar-lhe paz de espírito. E ela disse: se Aiko concordasse, ele poderia mandar as meninas para os Estados Unidos que elas criariam. Porque o Japão estava naquela derrocada financeira, cultural, no pós-guerra imediato. Né? Então, Aiko, só em 1956, ou seja, uma das meninas já tinha 3 anos, a outra acho que 4 ou 5. É que, dada a miséria, o Cal morreu, e ela estava numa miséria total com as meninas, ela permitiu que as meninas fossem para os Estados Unidos. Né? Tristes eram os momentos, depois que as meninas já estavam com a Edith, em que chegavam cartas de Aiko perguntando se as meninas choravam, se perguntavam por ela à noite. E ela compreendeu, então, que ela precisava trazer a mãe das meninas também para os Estados Unidos. Pessoal, não está ficando um pouco demais? Bom, só que a cota de imigração de japoneses para os Estados Unidos estava bloqueada, né, no pós-guerra. Mas ela tinha um amigo jornalista, que foi esse que fez a entrevista, recorreu a ele. Ele fez uma campanha, através dos meios que ele podia, movimentando a população para pedir ao presidente que autorizasse a vinda da Aiko. E assim chegou o momento em que isso pôde acontecer. Quando, em 1957, Aiko chega aos Estados Unidos e o avião pousou no Aeroporto Internacional de Nova York, Edith teve um momento de pânico. Ela disse: mas o que eu fiz? Será que eu vou conseguir conviver com essa mulher que roubou meu marido, que tem filhos com ele que eu não tive? Não é? Ela teve um momento de vacilação. Mas ela ficou esperando a última pessoa que desceu do avião, apareceu no alto da escada. Era quase uma menina tão magra, tão pequena e tão assustada que Edith se condoeu. De longe ela gritou o nome de Aiko. Aiko desceu correndo as escadas e as duas se abraçaram. 7 anos depois, diz o jornalista, quando foi escrita esta história, Edith, Aiko e as duas meninas já crescidas viviam juntas no mesmo apartamento que ela compartilhou com o marido, com o Cal. Né? Edith era a orgulhosa tia de Maria, distinta aluna de uma escola primária, e de Ellen, que já cursava também a escola de balé. Aiko já tinha aprendido melhor inglês, já estava empregada, que a Edith arranjou emprego para ela, e estava guardando dinheiro para visitar a família no Japão. Edith conclui na entrevista: embora Deus me tenha levado uma vida que eu amava tanto, deu-me outras 3 que eu aprendi a amar também. Sinto-me tão reconhecida. Eu vou fazer a pergunta de novo. Você seria capaz de amar assim? Difícil, né, pessoal? Mas vamos analisar a situação aqui friamente. Se ela tivesse tido aquela primeira reação: aqui se faz, aqui se paga, as 5 pessoas estariam infelizes, não estariam? O Cal em desespero, porque desencarnou numa doença terrível, deixando a Aiko e as duas meninas na miséria. A Edith, a Kaiko e as duas meninas vivendo naquele pós-guerra de miséria mesmo no Japão. Ela magoada, ressentida com tudo que tinha acontecido. Né? Então, os 5 estariam infelizes. Quando ela optou pelo amor, a justiça dela foi de amor e caridade, como é que ficaram os 5? Ele certamente muito reconhecido
pela atitude da Edith. Ela, feliz de ajudar a criar as meninas, era a amorosa tia das meninas. Aiko veio conviver com as filhas estavam numa situação melhor, ou seja, todos felizes, todos ficaram felizes. Olha que história bonita de final feliz, né? Agora, à custa do que isso aconteceu, esse final feliz? Da escolha de Edith, de fazer o bem, vírgula, e para o bem de todos. No contexto dela, do casamento dela com o Cal, da Aiko, das meninas, ela resolveu fazer o bem. Ela nem era espírita, nem sabia disso, né? Que está escrito na questão 629 do Livro dos Espíritos, mas foi o que ela fez. Ela fez justiça com amor e caridade. Que essa lição, que essa narrativa da Edith sirva de incentivo, né, de motivação para a gente, quando vivenciar alguma coisa, espero que não, né? Mas que a gente sabe que isso é possível, que isso aqui aconteça, né? Meus amigos, eu fiquei muito feliz de estar com vocês hoje. Deixo um grande abraço a todos. Gostei muito de ouvir a música do Valdir, viu, Valdir? Eu já estou me programando para na próxima encarnação ser cantora, viu? Se bem que não é incompatível com fazer palestra, né? Ah, mas eu adoro música, adoro cantar. Meu Deus do céu, coisa boa. Bom, pessoal, muito obrigada, viu? Um grande abraço para todos vocês.